O vídeo a seguir é um registro da quinta aula do curso A Vida Simbólica na Literatura Contemporânea, promovido pela Escola de Letras e pela Escola de Extensão da Unirio e ministrado por mim, professor Gustavo Naves. Nessa aula, a partir da leitura de Dias de Abandono, de Helena Ferrante, abordamos o papel do simbólico na narrativa por meio de suas referências à figura da pobre coitada, cuja dimensão arquetípica é discutida a partir do ensaio de Patricia Berry intitulado A Neurose e o Rapto de Perséfone, em consonância com a consideração de aspectos teleológicos, ou seja, voltados para um fim da energia psíquica, segundo Jung. A programação completa do curso encontra-se na caixa de descrição abaixo. Só para fazer uma introdução sobre esse módulo, a gente vai passar a tratar agora de textos de ficção em que a expressão do simbólico não é tão ostensiva como a gente viu nos anteriores, né? Ou pelo menos o tema do simbólico não aparece colocado de uma maneira tão radical. Se a gente pensar que no Cormac McCarthy estava radicalmente ausente, no Conto da Aia ele parecia radicalmente voltado para um determinado sistema político, né, um determinado controle da linguagem, e no terceiro ele é ostensivamente um esforço de produção ou de gestação de símbolos por parte do protagonista do Sobre Meninos e Lobos, que nos remeteu aos contos de fadas. Agora, a gente passa a tratar de textos que são mais realistas, em um certo sentido, comparando com esses outros, né? E que tradicionalmente seriam, inclusive, considerados ficções de caráter mais psicológico. Só que o psicológico, nesse caso, geralmente estaria atrelado a uma concepção causalista que entende que por exemplo, a obra da Helena Ferrante ou da Alice Munro seriam investigações sobre processos psíquicos em que determinados acontecimentos geram acontecimentos seguintes, né? E cria uma espécie de retrato psicológico de uma personagem. E aí o desafio, a proposta que eu quero propor a vocês é da gente avaliar a possibilidade de entender o psicológico, o psíquico nessas narrativas também, ou sobretudo através da psicologia analítica, através da relação dos personagens. Gustavo, acho que você travou. Oi. Voltei. Foi a conexão que caiu. Incluindo, então, portanto, pensar o psíquico nessas narrativas também como gestação de símbolos, também, portanto, vinculado ao inconsciente coletivo, né, e a maneira como a dimensão arquetípica da psique se apresenta nesses textos e, portanto, também associado a alguma necessidade interna, teleológica das narrativas. Isso eu acho importante, porque se por um lado a gente tem a tendência a ler essas narrativas mais realistas por uma chave psicológica tradicional, por outro lado a gente lê ficção muito tentando investigar e entender qual é a necessidade interna daquelas narrativas, daquelas histórias. A gente lê ficção quase que presumindo num contrato com o autor, com a autora, que aquela história não é simplesmente ou um conjunto de fatos aleatórios, nem tampouco um conjunto de causas e efeitos, mas também, de repente, algo que responde a algum tipo de destino ou a algo que a gente vai entender como um destino, como uma necessidade, né? Como uma evolução interna da narrativa. Então, isso é intrínseco à própria ficção.
esse contrato, essa expectativa que ela gera de que vai apresentar algum tipo de necessidade interna que não é simplesmente uma necessidade causal. A gente não vai ler simplesmente como uma necessidade mecânica, que a gente vai ler como algo que traz o germe do futuro no presente. A gente lê ficção tentando, inclusive, investigar, intuir esse futuro que, na maior parte das vezes, quando é uma boa ficção, vai se apresentar de uma maneira diferente que a gente espera, mas tão necessária quanto quando a gente percebe como a narrativa evoluiu. A gente percebe a necessidade, a gente sente, a gente muitas vezes sente, inclusive, que tinha percebido essa necessidade antes, mas só teria conseguido manifestá-la através de um símbolo, ou através, né, de algo que não estava muito claro no momento, uma imagem, e que de repente revela a sua implicação. Então, existe intrínseco à própria narrativa de ficção algo que nos remete à psicologia analítica, aquilo que Jung propõe em termos de entendimento da psique. E o que a gente vai fazer a partir de agora é muito um exercício também de pensar esse futuro contido no presente, essa questão de uma necessidade intrínseca de evolução das narrativas arquetípicas, das narrativas em geral, mas em função de histórias arquetípicas, invertendo, então, um pouco uma lógica que vem, né, que parte das causas presentes e passadas para implicar o futuro, e de repente vê no futuro, identifica no futuro as causas do presente, em um certo sentido, ou a evolução daquilo que está implicado agora e que, de repente, o presente até corresponde a uma necessidade que está colocada lá na frente. Tá? Eu vou me enrolar, às vezes, nesse tipo de explanação, porque o nosso vocabulário ele é linear. Né? Nossa linguagem, inclusive, é sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado. Ela é consecutiva, a gente dificilmente fala em termos de imagens. É difícil, inclusive, apresentar uma intuição sintética através de uma fala, pela mesma dificuldade que a gente tem, às vezes, de narrar um sonho, que é apresentado como uma síntese, como um sentimento, né? E, de repente, demanda ali alguma exposição narrativa linear, consecutiva, causalista, em que você fala, aconteceu isso, e então aconteceu isso, e então aconteceu aquilo, quase que presumindo que uma coisa é causa da outra. Quando, de repente, a Patricia Berry mesmo tem uma teoria sobre os sonhos que presume a simultaneidade, sonhos emergem, são imagens que emergem de maneira simultânea e que depois a gente organiza no aspecto linear. Quem já viu o filme A Chegada, que a gente vai chegar nele lá na frente, né, leu a história da sua vida do Ted Chiang, vai saber que o tempo todo a gente está... Eu falo, nosso vocabulário é extremamente limitado para lidar com isso, com esse tipo de experiência, e o vocabulário etapode do etapode B é o perfeitamente adequado para isso, porque ele se apresenta em imagens, enormes narrativas são apresentadas de maneira simultânea na linguagem, né, dos alienígenas da Chegada. Eu achei muito legal que meu filho mais velho, quando ele assistiu esse filme 3 vezes no cinema, ele gostou muito, levou um amigo, depois foi comigo, falou que eu ia amar, e depois ele me disse que ele estava gostando muito de ver tantas vezes também, que ele estava sentindo que ele estava conseguindo falar um pouquinho de Etapod, depois de cada vez que ele assistia, a cabeça dele funcionava um pouquinho mais naquela lógica de quem implicava no presente, né? Não só o passado, como também o futuro. As decisões presentes, elas de repente são tomadas não só em função do passado, que elas não deixam de ser, mas também em função
do futuro, daquilo que precisa ser realizado de alguma maneira, né, que a gente percebe intuitivamente. A gente, inclusive, vai eventualmente fazer um exercício extremo que o James Hillman faz no livro dele, The Soul's Code, o Código da Alma, em que ele presume justamente que existe, né, uma espécie de vocação intrínseca às muitas biografias que ele lê, e ele menciona o caso do Manolete, que é um toureiro famoso, que teria sido muito tímido, muito medroso quando era criança. E o James Hillman, que é um teórico junguiano, né, conhecido, interessante, acho que a gente já mencionou ele alguma vez aqui, ele falou, olha, a primeira leitura disso é uma teoria da compensação, geralmente de teor adleriano, né? Alfred Adler foi, junto com Jung e Freud, né, um pioneiro da psicologia que criou todo um outro sistema dele próprio, e seria uma teoria, uma explicação adleriana voltada para a ideia do protesto masculino e da compensação, ou seja, ele teria se tornado um toureiro porque ele quis mostrar que ele não era covarde. Tinha um complexo de inferioridade, acabou gerando aquele gesto, aquele movimento na vida dele. E o James Hillman fala algo do tipo, mas pensa, se você sabe, sente, intui que você vai lutar, né, vai estar naquela situação da torada, sua vida inteira, mais velho, desde o começo, você vai sentir muito medo quando você for criança. Você vai largar, provavelmente aterrorizado com a ideia do que vai ser a sua vida. E aí ele está invertendo o raciocínio, né, de uma maneira radical, está colocando a causa do presente no futuro, não deixa de ser, de certa maneira, uma inversão causalista também, mas fazendo um movimento radical extremo, talvez para lembrar a gente de que da possibilidade da gente ver, entender as nossas vidas como imagens que brotam simultaneamente, ou seja, que nas quais o presente, o passado e o futuro podem eventualmente ser sentidos como uma unidade, como uma única imagem que brota espontaneamente. A gente sabe disso, a gente sabe fazer isso lendo ficção. Né? Quando a gente fala da estrutura de um enredo, da arquitetura de uma trama, a gente está presumindo justamente a possibilidade de ver aquilo como uma imagem, como uma estrutura, como uma trama arquitetônica. Né? Então, todo exercício de leitura de ficção não deixa de ser um exercício de compreensão do simbólico e da psicologia analítica de uma maneira geral. No caso da Alice Munro, então, quando chegar a nossa terceira aula desse módulo, eu acho que a gente chega num paroxismo mesmo, numa capacidade extremamente talentosa, intricada e incrível mesmo, na minha opinião, de jogar com isso, com essa sensação de que algumas coisas remetem a uma necessidade interna e, ao mesmo tempo, não acontecem do jeito que a gente esperava, inclusive dialogando com a ancestralidade, né? Com que é uma premissa também da psicologia analítica, ou pelo menos da psicologia arquetípica, dos desdobramentos que o James Hillman e a Patricia Berry deram ao pensamento do Jung. Essa ênfase na ancestralidade como parte dessa imagem. Mas aí hoje vamos tratar da Helena Ferrante, do Dias do Abandono, e aí a gente pode seguir um pouco, de acordo com o interesse de vocês, o que surgir no chat, o que vocês quiserem comentar, porque eu escolhi o Dia de Abandono, mas
a obra da Helena Ferrante me parece atravessada por esse mito da filha perdida. Eu acho que a história, o mito de Deméter, Perséfone e a maneira como Gaia participa da história, né? Essa triplicidade de três deusas que, de certa forma, correspondem à avó, à mãe, à filha, está presente na obra dela do tempo inteiro. E no caso do Dias de Abandono, é até curioso, porque você não tem exatamente uma filha perdida, como você tem na Filha Perdida, e em outros momentos da obra dela, que eu não vou comentar para não dar spoiler, eu prometo só dar spoiler dos livros que eu tiver sugerido a leitura. Vou comentar também o A Filha Perdida rapidinho, mas no caso de Dias de Abandono, embora a gente não tenha uma relação direta com a ideia, né, a imagem do rapto de Perséfone, que eu vou descrever esse mito para vocês com mais calma daqui a pouco, você tem uma figura que aparece no texto com alguma frequência e é importantíssima em termos de produção do simbólico e da trajetória da protagonista, que é uma figura que ela chama de a pobre coitada. A pobre coitada. Logo no começo do texto, ela menciona essa lembrança de uma mulher que teria sido abandonada pelo marido quando ela era criança e que ficou ali agarrada na mente dela como a imagem da pobre coitada, que era referida como a pobre coitada quando ela era menina. E você sabe, a narrativa vai tratar de uma situação semelhante que a narradora viria a viver, né? Vive no decorrer do texto, de ter sido abandonada pelo marido também, e ela se identifica a partir daquele momento com a pobre coitada, e portanto, né, um pouco nessa linha que o texto me permite fazer uma proposta para vocês de entender essa pobre coitada não necessariamente como sintoma, mas também como um símbolo importante para aquilo que acontece no texto. Não necessariamente como uma ressurgência de algo que estava reprimido, né, e que vem à tona, uma memória que por algum motivo teria sido deixada ali à parte que volta, mas também como um símbolo, ou seja, a pobre coitada como imagem arquetípica. Tá? Eu acho que o termo surge no texto com essa força. O termo, inclusive, essa expressão pobre coitada, ela tem uma recorrência no texto, e achei a escolha de tradução exata, perfeita. Perguntei para Francesca, tradutora, como que foi isso, se teria sido uma escolha, qual é o termo italiano, né? E se teria sido uma escolha simples, ou se teve discussão. Ela falou que teve discussão, sim, que o termo é poverella, eu não sei a pronúncia, mas em italiano, poverella, que existe no dialeto napolitano da Ferrante um equivalente que é o porrella, mas que eles optaram pelo poverella exatamente, talvez, para enfatizar essa dimensão, eu acho que não talvez com essa intenção, mas algo que facilita a tradução, porque implica o pobre, né, e cria essa expressão, a pobre coitada, de uma maneira relativamente imediata no português, exatamente porque também a nossa linguagem, nossas expressões podem carregar, né, uma dimensão arquetípica. Então, a proposta é de ler e entender algo dessa pobre coitada também naquilo que Deméter, a mãe de Perséfone, acaba assumindo em termos de pobre coitada em um determinado momento da narrativa. E aí tem dois movimentos que a gente está fazendo, que eles vão estar presentes sempre na noção do simbólico junguiano, e
acho que em diversos momentos do curso também, que traz o divino para o âmbito terreno, em um certo sentido, cotidiano, e quando eu falo que Gaia, Deméter e Perséfone são avó, mãe e filha, de certa forma, a gente está trazendo isso para o familiar, mas, ao mesmo tempo, tem um outro movimento de levar o familiar para a dimensão arquetípica e divina, e entender que mães, avós e filhas também podem ser elevadas, em um certo sentido, a essa expressão simbólica. Não é à toa que Jesus Cristo se torna o símbolo da individuação. Ele é justamente essa imagem de um Deus que se encarna, que vem à Terra, e, ao mesmo tempo, a possibilidade do humano ser elevado, de alguma maneira, ao divino. No caso de Deméter, existe um movimento semelhante que acaba acontecendo. Mas, então, assim, vou dar spoiler só dos livros que a gente já leu, mas aí eu vou dar mesmo, porque a ideia é justamente a gente ver a estrutura, né? Uma vez tendo adquirido a capacidade de ver o conjunto, de ver a imagem, eu quero ver a imagem, né? Lógico que enquanto eu estava lendo o texto, eu estava ali tentando intuir, entendendo, tinha algumas sensações daquilo que poderia acontecer, como tem na minha vida. Os símbolos me diziam alguma coisa, a pobre coitada me dizia alguma coisa, mas eu não teria certeza. E agora, terminada a história, eu posso presumir que ela tem uma imagem, que ela tem uma estrutura, que fica, para mim, plenamente realizada e revelada em um diálogo do final, em duas passagens do final do livro. A primeira é esse diálogo que estou compartilhando com vocês. Ela, bom, depois de ter passado por tudo que passou, né? Depois de ter sido abandonada pelo marido, deixado com os 2 filhos, sozinha, e enquanto ele tinha uma relação com outra mulher mais nova, ela passa por um processo que oscila entre a depressão, entre atitudes maníacas, comportamentos intratáveis. Eu estou usando o termo intratável por querer, a gente vai voltar nele, e inclusive a morte de um cachorro da família, uma relação que a princípio se revela confusa, estranha e cheia e neurótica com um vizinho. Tudo isso acontece, é muito difícil de ler o texto, ele é uma jornada pelo inferno, em um certo sentido mesmo, e só que ele tem um final, que é um final feliz, sobretudo para ela, no sentido de ter recuperado, não só de ter se recuperado, mas ter se transformado mesmo nesse percurso, né? Ter virado uma pessoa diferente do que ela era antes, e talvez atendendo a uma necessidade que estava inscrita na própria pessoa dela, na evolução dela, da personagem e da narradora mesmo, né? E ela tem esse diálogo com o ex-marido no final, no momento em que as coisas já estão bem mais tranquilas para ela, depois da passagem dela, né, por esse processo, em que ela diz: a verdade é que você não me ama mais? Sim. Por quê? Porque eu menti, porque te larguei, porque ofendi ela? Não, justamente quando me senti enganada, abandonada, humilhada, eu te amei muitíssimo. Te desejei mais do que em qualquer outro momento da nossa vida juntos. Então, ele pergunta, não te amo mais? Ela diz, né? Não te amo mais por quê? Para se justificar, você disse que tinha caído no vazio de sentido, e não era verdade. Era sim. Ela, não. Agora eu sei o que é um vazio de sentido e o que acontece quando você consegue voltar à superfície. Você não.
Você não sabe. Você, no máximo, lançou um olhar para baixo, se assustou e tampou a falha com o corpo de Carla. Ele faz uma careta, incomodado, e diz: você tem que ficar mais com as crianças, a Carla está cansada, precisa estudar para as provas. Não pode se ocupar, você é a mãe. Olhei-o atentamente. Era realmente isso. Não havia nada mais dele, não havia mais nada dele que pudesse me interessar. E aí reparem, gente, como que está implícito nesse diálogo um diagnóstico dela em relação a ele, né, que é um diagnóstico do sintoma, da neurose mesmo. Né, quando ela diz, você não sabe, você no máximo lançou um olhar para baixo, se assustou e tampou a falha com o corpo de Carla, está implícito aí, está colocado nessa frase, algo que a Patricia Berry vai mencionar no começo do texto dela, que é a noção do sintoma como uma espécie de solução negociada para alguém que não quer lidar diretamente com o aspecto da realidade e encontra uma espécie de válvula, uma espécie de panela de pressão que lida com aquilo de maneira parcial, mas é uma válvula mesmo, de escape, uma solução negociada em que, né, permanece ali algo de oculto, algo da real com o qual as pessoas não se adaptam, que ela prefere não ver, né, uma adaptação falha, e aí toca-se a vida, e sabe-se lá como isso vai se desdobrar na vida dele, enquanto que ela, é curioso, a protagonista da história mesmo, vive um percurso que é quase psicótico, dentro dessa comparação. Ela chega até alucinações, delírios, ela sonha e chega a ver a tal da pobre coitada na frente dela, ela enfrenta esse vazio, e de fato comenta no começo do texto que ele teria visto esse vazio de sentido e por isso a teria deixado. E realmente não se compara com o que ela vive no final das contas. Né? Só que o que ela vive é essa travessia pelo inferno em um certo sentido, pelo vazio de sentido. Ela, inclusive, fala, você olhou para baixo e não quis lidar com aquilo, tapou, né? Botou uma tampa em cima, e isso é o que a Patricia Berry vai definir como um sintoma, como uma solução negociada no começo, solução provisória, enfim, de adaptação à realidade. E a psicose, que normalmente é tratada, né, como uma perda total da realidade, isso dentro das discussões ali do Freud e do Jung acaba surgindo, né, neurose como uma perda parcial da realidade, algo que a pessoa prefere que o inconsciente, né, e a consciência rejeita e fica ali tapada no inconsciente, reprimido, enquanto que a psicose, que seria uma perda total da realidade, acaba acontecendo em algum momento na história da narradora, mas tendo como efeito, como propósito, talvez, né, uma transformação, que é isso que ela fala quando ela diz, olha, você não sabe o que acontece com as pessoas que vêm, né, que lidam com esse vazio real, mas e como que elas se transformam, quando ela diz aqui, agora eu sei o que é um vazio de sentido e o que acontece quando você consegue voltar à superfície. Esse é o arco narrativo dela, né? Mas para isso ela teve que enfrentar o vazio real, um vazio que é quase que assume uma dimensão quase que psicótica mesmo no texto dela. Dentro dessa dinâmica, é curioso a gente estar falando, né, de
de psicoses e neuroses, porque o que a Patricia Berry vai oferecer no texto dela sobre Perséfone é justamente a ideia de que o arquétipo pode ser neurótico, né? De que Deméter, enquanto imagem arquetípica, ela, que para mim vai estar muito vinculada a essa imagem da pobre coitada, a história de Deméter, o mito de Deméter é um mito de vinculado a uma história de uma neurose. Eu acho muito interessante quando a gente pensa nesses intercâmbios e possibilidades das teorias do Freud e do Jung, particularmente a possibilidade que a psicologia analítica tem de incorporar, de não rejeitar, de incorporar a teoria freudiana, a psicoanálise tradicional, inclusive para tratar os mitos nessa chave, como um dos instrumentos possíveis de análise de um arquétipo, né? E é o que a Patricia Berry faz no texto dela. Algo que, se viesse de psicanalistas ou do próprio Freud, como ele faz às vezes com os contos de fadas, com o próprio mito de Édipo, acabaria sendo suspeito, né, de uma espécie de causalismo mecanicista em que o que você teria ali são meramente as relações familiares projetadas no mito. O papai, papai e mamãe, a gente que vive essas histórias a vida toda, eternamente, com papai e mamãe, a gente vai criando os nossos mitos para explicar, né, para representar, para projetar essas relações. Sendo que isso não é nada muito diferente de uma explicação cientificista dos mitos em que eles teriam sido criados para explicar, por exemplo, as estações do ano. E que, uma vez alcançada uma explicação científica, isso seria dispensável. Os mitos se tornariam dispensáveis porque eles seriam uma versão primitiva das explicações de por que as coisas existem, como elas acontecem e por aí vai, né? Então, tradicionalmente, se a gente visse essa explicação da história de Deméter e Perséfone como uma neurose, pela mão do Freud, isso poderia ser um pouquinho suspeito nesse sentido. Mas com a Patricia Berry falando, a gente já entende de um jeito diferente, eu acho. Então, e aí só para pegar outro trechinho do final do livro que eu acho importante nesse contexto, é esse, eu acho que está aparecendo para vocês. Se não tiver, me avisa no áudio. Também no finalzinho ela fala: aquela noite, quando Mário foi embora, voltei a ler as páginas em que Ana Karenina está próxima de morrer. Olhei aquelas páginas que falavam de mulheres quebradas. Lia e, no entanto, sentia-me segura. E não era mais como aquelas senhoras das páginas. Não as sentia como uma voragem que me sugava. Me dei conta de que tinha até sepultado em algum lugar a mulher abandonada da minha infância napolitana. Meu coração já não batia mais em seu peito. Os tubos das veias romperam-se. A pobre coitada voltou a ser como uma foto antiga, passado petrificado, sem sangue. E, bom, eu acho que com isso ela dá uma medida, ela lembra um pouco aquilo que já surgiu no texto da Bonfrance, que os símbolos eles são gestados espontaneamente e eles muitas vezes precisam ser abandonados também. E eu acho que ela está também estabelecendo uma linhagem aí em que ela recebeu dessa mulher, né, uma história no meio.
e ela foi até um outro ponto dessa história, o ponto da recuperação. É um ponto que está implícito ali na história de Deméter, né? Esse final feliz, esse final de restituição, de transformação, de uma mudança mesmo de paradigma, de um novo padrão de comportamento, que não é de restituição de uma normalidade, o que corresponderia a um tratamento psicanalítico clássico, mas de transformação em direção a algo novo, diferente, que é essa, né, da maneira como ela se apresenta no final. E para fazer essa ponte, para tentar entender, né, para sugerir qual é a história, arquetipicamente falando, que está em curso, que eu acho que pode se expressar através desse termo, a pobre coitada, nesse símbolo, a gente vai falar, vou falar com vocês um pouquinho do mito de Deméter e Perséfone. Que é uma espécie de spin-off da Ilíada, tá, gente? Eu acho esse detalhe interessante, que a gente acostumou a falar em termos de séries, agora tem aqueles personagens secundários que de repente ganham uma história própria, né? E algumas coisas que não estavam bem explicadas numa série são explicadas na outra, no spin-off, no Better Call Saul, você entende várias coisas que vão acontecer no Breaking Bad depois. Isso pode ser feito indefinidamente, porque a gente está pensando em termos de um universo expandido, né, de um cosmos. É um spin-off, porque Deméter e Perséfone aparecem na Ilíada, na Odisseia, só que já nas personas que elas tomaram depois do fim do segundo hino homérico, que teoricamente veio na sequência, veio como spin-off mesmo, né? E aí o hino homérico, o segundo hino homérico, seria o texto que explica como que Perséfone se tornou Perséfone, Deméter veio assumir a posição que assumiu entre os deuses, recuperando ali uma história antiga. E o ponto de partida é um desequilíbrio justamente nesse cosmos, né? Esse cosmos, do ponto de vista da balança de poder, você tem ali Hades, que é um irmão de Zeus, reclamando, né, que não tem timê, não tem estima necessária, não é considerado, não tem entre os deuses, né? E Deus resolve conceder a uma das filhas em casamento a Hades, ao irmão. O detalhe interessante nesse ponto é que Gaia participa dessa trama, né? Gaia não é exatamente a avó de Deméter nessa versão do hino homérico, mas ela é justamente a versão quitônica, ancestral daquilo que Deméter veio a ser, que é uma deusa da terra. Gaia é a própria terra, né? E ela faz nascer um narciso num lugar onde a planta não tinha floração espontânea, exatamente para propiciar a cena do rapto. Ela permite, ela participa ativamente por razões que só Gaia entende, tá, gente? Quando a gente pensa na grande mãe, e aí vocês vão encontrar isso na literatura junguiana, tem um livro do Erich Neumann, e o próprio Jung trata da grande mãe com frequência, é um arquétipo justamente de uma força, que é uma força da Terra, incompreensível para nós humanos, que se manifesta nas nossas mães atuais, quando elas dizem que não, e se pergunta por que, ela fala, não, porque eu estou falando. Isso é a grande mãe falando através das nossas mães. Tipo, você não tem que entender, eu sou sua mãe,
eu tenho minhas razões e ponto. Certo? Então, lógico, isso aparece. Deméter seria uma versão mais humanizada dessa força, mas ela tem uma relação ali com a filha, que é uma relação plenamente acoplada, parece, de uma espécie de felicidade idílica, que a própria grande mãe, a própria Gaia, parece não gostar muito. Né? E aí quem viu a filha perdida, quem leu A Filha Perdida, que eu disse que ia mencionar, da própria Helena Ferrante, vai se lembrar de como que a personagem principal, a narradora da Filha Perdida, assume esse papel da mãe desnaturada. E ela realiza um gesto que é o gesto de Gaia, que é roubar a boneca de uma menina, né? Justamente enterrar, sumir com ela, perder. E em um determinado momento da trama ela fala, né, ela assume que ela não gosta das relações idílicas que ela vê de mães com suas filhas, ela personifica uma expressão materna que é uma expressão que está longe de determinados paradigmas assim, com as próprias filhas. E, de repente, ao ver ali uma menina que tem uma relação, a princípio, também idealizada com a mãe, ela rouba a boneca da menina, some com ela. E isso, junto com algumas outras reações no decorrer do texto, faz com que no final ela se revele, e aí ela usa esse termo, a mãe desnaturada. A mãe desnaturada é, em um certo sentido, Gaia. E aí Perséfone está ali, colhendo um narciso, né, numa relação também espectral, e a Terra se abre, Hades aparece, leva ela embora, uma cena muito violenta, muito traumática mesmo, e fica um vazio. Esse vazio dessa cena é importante. Assim. Você pensa, de repente a Terra fica vazia, Deméter só escuta os ecos da própria filha sendo raptada, ela depois fica sabendo através de Hécate de Hélios o que aconteceu. É curioso, porque Hécate é a lua, né? É uma divindade lunar, e Hécate não sabe exatamente o que aconteceu, dá uma mensagem meio cifrada, bastante lunar mesmo, em relação ao que teria acontecido, e Hélios é o sol que viu, que racionalizou ali, conta exatamente o que teria acontecido. E a primeira reação de Deméter é de tentar, é um sintoma. Ela tenta tapar com a peneira o rapto da filha dela. Ela literalmente arruma outra criança. Não é a primeira, é a segunda. A primeira ela não sabe muito bem como agir, mas a segunda ela vai para a cidade, ela se mete ali entre os humanos mesmo, e arruma um bebê, que é Demofonte, isso no Inomérico, você tem algumas versões, e passa a cuidar dele como uma criada, uma serva ali daquela família de humanos. Isso é um ponto interessante, porque demonstra um pouco dessa tendência de Deméter à neurose, né, que a Patricia Berry menciona, mas que seria uma tendência divina mesmo, a neurose. Ela está falando isso não apenas no sentido de falar é só uma neurótica, mas no sentido os deuses são neuróticos, então faz sentido que nós sejamos também. Tá? É esse sempre o ponto. A neurose é também uma trajetória arquetípica. E o segundo ponto, que é o que vai associar Deméter a uma personagem depressiva, a pobre coitada, sobretudo, a reação da pobre coitada da Helena Ferrante, é a segunda reação dela, depois que ela vê que aquela transferência não funcionou, que é uma reação de entrega, de renúncia, de desespero absoluto. Ela
protesta, faz greve, fala, não vou fazer mais nada, não para de se banhar, ela tem uma descrição que a Patricia Berry faz ali que lembra muito alguns momentos da personagem da Ferrante, quando depois de tentar lidar, e ela faz, né, tem aquele primeiro movimento que é, vou lidar com a parte prática da vida, vou dar conta, vou cuidar dos meus filhos, vou fazer isso, aquilo, e vou manter as coisas dentro de uma certa normalidade. De repente vem aquela segunda parte em que ela entrega, não está cuidando dos filhos mais, o cachorro morre, está tudo errado, tudo ruim mesmo, e segue, né? E Deméter, nessa situação, se torna intratável, né? Eu acho que é um termo interessante, ou seja, não tem trato possível com ela. E eu acho curioso o termo, porque justamente ele precede o trato. A partir daí surge o acordo final. Mas é, de certa forma, quando ela já desistiu da barganha, quando ela também já se entregou, já não... Bom, isso vai variar de acordo com as versões, mas no inomérico fica razoavelmente claro que ela própria, essa renúncia, esse protesto, essa greve de Deméter, não tinham como objetivo primeiro privar os humanos de alimento. Mas como ela é a deusa das colheitas, é o que acaba acontecendo. Deméter fazendo greve, intratável, sem se mexer, os humanos começam a passar fome, as colheitas deixam de fornecer frutos, né? O mundo se esteriliza, e é nesse ponto que Zeus entra na história de novo para estabelecer um trato, que é basicamente de propor uma guarda... Bom, o resultado vai ser uma guarda compartilhada. Tá? Embora Hades não seja pai, né, venha a ser consorte, marido mesmo de Perséfone, mas enfim, ele faz com que ele convence, né, Hades, no final das contas, e Perséfone a permitir que ela volte, só que Hades oferece a ela uma romã antes dela voltar para a superfície. Quem come essa romã, quem come alimento no inferno, fica condenado a voltar para lá periodicamente, né? Nunca se desvincular completamente. Existe uma questão interessante nesse ponto da trama, se Deméter é enganada, não, se Perséfone é enganada, ou se ela come, ela sabe o que está acontecendo e come aquela romã mesmo assim. Isso pode ser visto do ponto de vista teleológico nesse sentido, porque ela se torna rainha do Hades com muito gosto, no final das contas, acaba plenamente identificada. Quando chega na Ilíada, na Odisseia, ela já é a senhora dos infernos e pronto, né? Existe algo aí que é, nessa história, nessa trama, que é Perséfone realmente adquirindo força, se tornando uma figura interessantíssima. Em algumas narrativas isso acontece. E você tem uma ordem transformada não de acordo com aquilo que Zeus tinha premeditado, porque as coisas acabam chegando ao ponto que chegam, porque Deméter toma uma atitude imprevista, Perséfone toma outra, e no final das contas, Deméter é reacolhida de volta no Olimpo, com muito mais honrarias do que ela tinha antes. Perséfone permanece sendo uma deusa olímpica e passa a ter uma prerrogativa que só Hermes tinha até então, que era transitar entre o Hades e o mundo dos vivos. Então você tem uma ordem diferente, uma outra configuração, e elas passam a ser consideradas objeto de culto em Eleusis, que seria essa cidade a qual Deméter teria baixado para viver com os humanos,
elas passam a ser objeto de cultos, considerando que elas, as duas deusas, seriam as propiciadoras de uma vida, de uma passagem para o além que seria positiva para os humanos, né? Porque o Hades não é o inferno cristão, o Hades é o além para onde vão os mortos. Então, em tese, teoricamente, é possível. Você não vai querer ir para lá agora porque você não quer morrer agora. Mas depois de morrer, você não tem muita alternativa. É para lá que você vai mesmo. Então, Deméter passa a ser a deusa definitiva do mundo sensível, do mundo material, mater, mãe, matéria, né? Perséfone passa a ser a deusa associada ao mundo dos mortos. Como eu tenho o hábito, às vezes, de traduzir as coisas para símbolos astrológicos, eu acho que eu estou falando de touro e escorpião aí, tá, gente? Touro, matéria, comida, Deméter, é Ceres do universo romano, que tem a ver com cereais. Obstinação, teimosia, ela só consegue o que ela quer, porque ela é teimosa. E escorpião é essa relação com a crise, com a transformação mais profunda, mais dolorosa mesmo. Nos dois casos você está falando de ciclos, né? Mas no caso de Deméter são ciclos previsíveis e curtos. São os ciclos das colheitas, são os ciclos do dinheiro que entra e sai no final, no começo do mês e no final, e por aí vai. No caso de Perséfone, você está falando com as transformações cíclicas e dolorosas e imprevisíveis da vida. Perséfone, no caso. Mas existe, então, esse trecho, esse momento, em que Deméter se revela como a pobre coitada, ou seria essa a feição humana. Naquele vídeo que eu mostrei um pouco antes para vocês, tem ela nessa figura de quem se abandonou e abandonou o mundo, abandonou os cuidados com o mundo. E é um pouco nesse sentido, né, por conta dessas relações da obra da Helena Ferrante com esse mito em diferentes momentos, eu acho que dá para identificar no Dias de Abandono essa pobre coitada como uma figura arquetípica, mas ao mesmo tempo o texto como algo que revela um passo adiante, né? Como se ela tivesse recebido dessa ancestral, essa vizinha, a história, no momento em que ela deixou, e ela tivesse vivido arquetipicamente, e o símbolo tivesse voltado para ela, não como sintoma necessariamente, não como algo que estava ali escamoteando um medo, um trauma de infância, mas sim e também e sobretudo como algo que estava revelando um sentido para aquele momento na vida dela e que acompanhou-a, levou, era o declive da imagem arquetípica. Falou, agora você vai até esse ponto dessa história. Vamos ver o que a Patricia Berry tem a dizer sobre isso. Eu já vou olhar o chat também. Eu vi que a Carla fez um comentário interessante que eu vou recuperar já já. Vamos ver a princípio, né? Como que ela leria o comportamento de Deméter como um comportamento neurótico. Ela diz:
A dificuldade com qualquer sintoma neurótico é que ele não apenas expressa alguma coisa, seu telo, seu propósito intencional, sua finalidade, como diria Jung. Ele também tenta manter a certeza de que aquele sintoma nunca será alcançado, né, como disse Adler certa vez. Ele expressa um conteúdo reprimido, mas ao mesmo tempo ele se assegura de que aquilo não será resolvido. É uma defesa contra um enfrentamento real, verdadeiro, daquele aspecto da realidade. Para uma explanação dessa situação de autodefesa, devemos lembrar a descrição de Freud sobre o sintoma como uma solução de compromisso. O sintoma realmente expressa o conteúdo reprimido, mas essa repressão é parcial, um tipo de símbolo de forças para o inconsciente, que torna possível sua contenção pelo sintoma ou no sintoma. Uma repressão total traria o risco de um colapso total, ou seja, você precisa do sintoma como essa válvula de escape. Mas essa repressão parcial permite a segurança de um compromisso, uma contenção neurótica. Dessa forma, o sintoma atua como uma válvula de segurança, permitindo a existência continuamente daquilo que é reprimido. No estilo da psique de Deméter, como podem tais defesas aparecer? Para começar, seu sofrimento pode se manifestar neuroticamente. Isso pode ser entendido como a qualidade do sofrimento pelo sofrimento, ou aquela angústia para evitar uma dor profunda, né? Então, esse é um aspecto dessa possibilidade. A outra é justamente aquilo da transferência, né? Como para Demofonte, para o outro bebê, qual ela cuida. Mas, vamos ver o que a própria Patricia Baer diz em seguida. Mas devemos ser cuidadosos, porque essa necessidade para sofrer é também bastante genuína. Existe uma razão, sim, teleológica para ela, e ela já está voltando ao Jung, né, que ela está incorporando Freud, a ideia do sintoma, mas voltando ao Jung. Deméter necessita de sua filha subterrânea, e é através do sofrimento da mãe que essa necessidade é expressa sintomaticamente. Seu sofrimento é seu compromisso com o rapto, sua maneira de experimentá-lo e recusá-lo. Colocando isso de outra forma, o rapto de Perséfone é experimentado como a neurose de Deméter. E essa neurose está continuamente presente dentro do arquétipo. Visto que os mitos são eternos e nunca completamente resolvidos na vida, podemos esperar que certas partes de nossa personalidade estejam em perpétua obediência a algumas das mais desagradáveis excentricidades míticas. Quando em sintonia com Deméter e recebendo seus presentes, também posso esperar algumas das dificuldades que acompanham e tendências inconscientes desse arquétipo. Então, muitas das minhas necessidades serão sempre aprofundadas teleologicamente na direção do Hades, o reino da minha filha. Então eu sofro, e ainda assim também resisto, porque isso também é parte do padrão mítico. Não há caminho para fora de um mito, apenas um caminho mais profundamente dentro dele. E aqui, nesse ponto, ela já está totalmente dentro da leitura junguiana. E também, né, essa frase, não há caminho para fora de um mito, apenas um caminho mais profundamente dentro dele, se associa muito claramente àquela leitura que ela fala a personagem a narradora do Dia de Abandono fala que ela viu o vazio e foi fundo dentro dele. Né? Se aprofundou naquela experiência, sabe-se lá por quê, mas parece, e algo nos indica que com alguma finalidade, retrospectivamente parece claro, que existia uma finalidade de transformação dela própria, né?
que ela, depois de ter voltado à superfície, talvez tenha reparado, observado que aquela situação em que ela é abandonada, em que ela, né, acaba... Era uma situação de desequilíbrio para ela própria. E que, né, uma vez terminado o processo, ela identifica a necessidade daqueles acontecimentos. A leitura da Patricia Bear sobre o mito é interessante nesse sentido, porque é uma leitura que parte da simultaneidade. Ela fala, eu vou ler isso como uma imagem. Então, eu leio como uma necessidade da Deméter. Existe uma necessidade no Ra, existe uma teleologia, né? A resposta é neurótica, e ela própria tem uma finalidade, a neurose. E, portanto, isso que a gente lê às vezes como sintoma de quadro neurótico nas nossas vidas, nas nossas experiências, uma depressão, por exemplo, pode ser o caminho para algum lugar. Pode ser um arquétipo se manifestando, um declive. No caso da protagonista do Dia de Abandono, um caso extremo, intenso, de sofrimento intenso, né, com elementos psicóticos, com ela encontrando, se deparando com a pobre coitada, conversando com ela, literalmente, fazendo algo que o Jungiano, por exemplo, poderia chamar de imaginação ativa, que o Jung fazia muito. O pessoal achava que era psicose, muitas vezes. Era imaginar pessoas e conversar com elas. Né? Esses textos do Jung que saem fora das obras completas, o livro negro, o livro vermelho, são repletos de diálogos deles com pessoas, figuras, arquétipos, etc., que ele, de certa forma, propiciava, ritualisticamente criava ali as condições. Então, esse diálogo, por exemplo, da narradora do Dia de Abandono com a pobre coitada é imaginação ativa numa leitura junguiana, né? Não é delírio, necessariamente. É ela criando os caminhos, as situações através dos quais vai se dar, né, esse declive, essa narrativa arquetípica, que vai se construir essa estrutura, vai se construir essa imagem. A Carla falou da tetralogia napolitana. Eu falei quando você mencionou que primeiro ela tem a filha raptada e aí ela resolve viver a vida de forma prática. Depois ela torna-se intratável e aí ela entra em greve. E aí eu achei semelhante. É difícil falar sem dar spoiler, né? Porque é o último livro, mas achei muito parecido com o que acontece, porque acaba que a personagem, tentando não falar tão literalmente, ela se afunda realmente, né? Ela perde, assim, se perde totalmente também depois do que acontece com a filha dela. Então, achei muito parecido. E aí, achei legal que você falou que como ela, depois ela entra em greve e como ela era uma deusa da colheita, da fertilidade, então os homens começam a passar fome. E essa personagem, ela é descrita em toda a tetralogia como realmente, assim, a pessoa que tem um magnetismo, que os homens ficam atrás dela, que ela tem, assim, algo, sei lá, ela é muito sedutora, ela é muito especial em todos os sentidos, todo mundo, assim, fica muito aos pés dela, e aí quando ela entre aspas, entra em greve, né, depois do que acontece com ela, ela também perde muito desse brilho, de tudo, assim, ela acaba se convalescendo, assim, eu acho. É, verdade. Não, total. Eu lembro de lendo a tetralogia no final, falar, gente, isso aqui é Deméter e Perséfone escancarado. Assim, já parece uma relação consciente, deliberada ou não, ou
acho que não precisa ser consciente, né? É um mito tão recorrente, tão importante, que ele vai brotar aqui e ali, independente de você ter uma consciência de estar fazendo referência a essa, a versão grega dessa história, ou a versão suméria, né? Que tem. Eu acho. Spoiler você já deu, né? Não teve jeito. Quem não leu agora já sabe, já está. Mas eu acho que não, a gente pode justificar de maneira teórica e conceitual o spoiler na disciplina, porque a gente está falando. Quando a gente chegar no Ted Chiang, a gente vai estar falando de o texto se chama História da Sua Vida, mas ele poderia se chamar Spoiler da Sua Vida. É exatamente esse o espírito da coisa. Que não deixa de ser uma grande sacanagem para uma cultura que abomina o spoiler, abomina o spoiler da série que está passando, imagina o da vida, né? Fizeram com. Mas é um pouco disso que se trata também. Eu acho que ler textos, às vezes, né? Eu sei que tem gente que vai brigar comigo. E eu tento respeitar a etiqueta do spoiler, identificar. Mas, por outro lado, se acontece, como aconteceu talvez com alguém agora, de você ficar sabendo, né, de como uma história termina, por outro lado, você ganha uma espécie de possibilidade de fazer esse exercício, de identificar. Eu gostaria de reler a tetralogia napolitana com esse espírito. Talvez não seja um livro que eu vá reler, né? Livros que a gente relê, que a gente não relê, tem essa. Às vezes a gente consegue identificar. Mas eu acho que faria sentido, assim, talvez com esse espírito, né, de saber que série está ali desde o começo, né, que essa história. E também depois de perceber como ela é presente na obra da Helena Ferrante, de uma maneira geral. Ou na obra que eu conheço, né, que foi publicado aqui. Mas, e muito nesse espírito também de que é uma coisa que adquiriu um status entre nós, uma importância, e é uma obra tão magnífica, que eu acho que a gente não está falando de alguém que ouviu falar do mito de Deméter e Perséfone e falou, vou fazer algo parecido aqui. Isso brota de uma maneira espontânea, e é justamente por isso que ganha uma natureza arquetípica. Está brotando do inconsciente coletivo, está sendo lido pelo inconsciente coletivo, não tem uma origem na Grécia ou na Suméria, ou onde quer que seja, né? Tem uma... É uma expressão do arquétipo. O arquétipo mesmo é um pouco como eu disse a vocês, a gente não conhece. Eu não acho que a gente conheça. Mas narrativas arquetípicas, imagens arquetípicas, sim. E o próprio mito de Deméter e Perséfone seria arquetípico nesse sentido. Isso tem muito a ver, e a própria Ferrante está vinculada a isso, e eu acho que tem a ver também com esse interesse, né, de levar uma leitura junguiana para a narrativa, com a linguagem seriada, né? A maneira como a gente está passando a consumir, receber e se fazer circular a linguagem de séries, tal como a gente está fazendo agora, que é diferente da linguagem de folhetins. Nossa linguagem seriada, de fato, dialoga muito mais com a mitologia antiga do que com a tradição do romance no universo judaico-cristão. Você tem um universo, né, um personagem central que é, de certa forma, esgotado ali no começo ao fim.
você situa isso no universo de relações que chama a atenção mais para um pouco para a questão que surgiu na última aula, que é essa percepção de sistemas e não de sujeitos. Né? Como que, e a mitologia, esses universos, esses cosmos, né, são percebidos como não sistemas fechados, mas sistemas de relações, né, que se interpenetram, que estão ali em uma evolução, mas que não são centralizados em uma figura, em uma... Isso, curiosamente, gente, eu acho que com o tempo a gente vai evoluir nesse ponto, no curso, falar um pouco sobre isso, me remete à relação do Jung com Whitehead, ou pelo menos com a filosofia do Whitehead, da maneira como ela foi, atravessou ali algumas das discussões que ele teve, né? Porque o interesse do Jung pela filosofia oriental, inclusive, me faz lembrar de um autor chamado, como é que ele chama, gente? Nishitani, Azul, se não me engano, Nishitani, que trata, né, da filosofia oriental, e quando leu os filósofos ocidentais, falou, olha, o que vocês têm que mais se assemelha a algumas das nossas perspectivas é a obra do Alfred North Whitehead, que tem sido cada vez mais lido, recuperado, e que fala de um universo que é um universo criativo, que ele está sendo criado, ele está sendo gestado, ele está em processo, ele tem um propósito, esse é o ponto. Né? O universo, o cosmos do Whitehead se projeta em direção a um cosmos, um propósito, mas com um final que é desconhecido para ele próprio. Ele está manifestando esse propósito. E é muito curioso porque, lógico, numa linguagem filosófica isso fica muito complexo. Agora, não é algo que se assemelha um pouco à produção de uma série, porque justamente você está criando algo que presume-se tem um propósito interno, né? Mas que, curiosamente, pode ser, inclusive, ser cancelado uma série de uma temporada para outra. Ou seja, pode nunca conhecer o seu próprio fim. Né? Ao contrário de um folhetim, ao contrário de outras linguagens seriadas anteriores, você está produzindo algo, e é uma produção coletiva, geralmente, que se projeta continuamente em direção por uma força interna, por força das suas relações, cria esses spin-offs, né? É um universo cujos limites podem nunca ficar completamente conhecidos. Eu suspeito que o nosso hábito de assistir séries, consumir séries, tenha algo a ver com a nossa um interesse renovado por algumas teorias do Jung. E algo que não tem necessariamente a ver com essa questão dos arquétipos, que a gente associa mais diretamente a ele. Né? Não precisa entender que as séries são manifestações de arquétipos, mas elas lidariam com esse aspecto politeísta da obra do Jung, que a teoria dos arquétipos presume, que eu comentei com mais detalhe para vocês na primeira aula do primeiro módulo, na aula sobre Cormac McCarthy, né? Em que você não tem ali a perspectiva de um universo que seja finalizado porque ele é obra de um autor, de um Deus. Né? É algo que está em processo, que está acontecendo. E que nem por isso deixa de ter um propósito. Ele não é um propósito dado desde fora, ele é um propósito que surge na própria evolução desse universo, ele vai sendo conhecido com o tempo, e
E isso é justamente algo que o James Hillman fala no Código da Alma, teoria dele sobre nossas vidas. Como que ele defende a ideia, né, de que existe aquilo que em inglês se chama calling, nossa tradução para vocação cabe mais ou menos aí, um chamado, talvez. Caráter, também a gente... E aí a própria tradução para o inglês, não sei se é, né, a termo em inglês, não sei até que ponto ele corresponde àquilo que o Heráclito dizia, que caráter é destino. A frase que você pode inverter facilmente e falar destino é caráter. É isso que vai acontecendo na medida em que a sua vida evolui, o que a gente chama de destino é aquilo que cria o seu caráter. Não no sentido ético, ou pelo menos moral da palavra, mas no sentido de individualidade. Aquilo que está se processando de individuação mesmo. Né? O processo da individuação do Jung seria a evolução, a descoberta disso que o James Hillman chama de caráter, e que estaria presente em potencial desde a infância, desde sempre seria... Eu estou gostando muito dessa discussão, gente, pelo seguinte, eu vou dar um exemplo bem pessoal e doméstico mesmo. Ele volta a discussão dele muito para a questão das crianças, comportamentos que a psicologia hoje considera desviantes em crianças. Déficit de atenção, hiperatividade, etc. Ele tem uma teoria, segundo a qual, e que eu acho que a gente precisa pelo menos considerar e entreter, né? As nossas vidas precisam ser lidas mais com a mesma sensibilidade que a gente concede a textos de ficção. Ou seja, essa que percebe uma evolução, incluindo uma certa necessidade, mesmo naquilo que envolve momentos, né, difíceis, situações que parecem se desviar de algum caminho que seja dado. E aí, nesse caso, aí, o caso do Manolete, por exemplo, ele cita um conjunto enorme de biografias, mas muito no sentido de falar assim, olha, a criança que tem um comportamento que parece diferente, desviante, ela pode muito bem estar tentando manifestar o demônio dela, o daimon, não o demônio, o daimon, o caráter dela, algo que ela tem de muito forte nela própria, algo que ela está manifestando e que talvez um dia lá na frente você vai perceber alguém, você vai descobrir alguém já em posse, né, de alguns de alguns recursos, de uma outra, né, inclusive um conhecimento do próprio corpo, capaz de manifestar aquilo de uma maneira mais adulta e completa. Mas que quando a gente tenta, né, padronizar o comportamento infantil, a gente poderia muito bem estar buscando a cura, né, para algo que parece ter sido causado, não sei, pela pré-eclâmpsia, pelo parto prematuro, o tempo todo. Eu estou falando isso porque eu tenho um filho de 2 anos e pouco, que poderia ser facilmente enquadrado em alguns desses diagnósticos, né? E eu estava conversando sobre isso com a minha esposa recentemente. E quando ele nasceu, lógico, de cara eu tinha uma pastral dele todinho na cabeça. Lógico, né? Tipo, segundos contados ali,
E eu falei, essa criatura vai ser diferente. Quer dizer, todas seriam no caso, mas eu falei, ela vai aparecer bem diferente. Assim, não é só. E eu tenho uma questão com mapa de criança. Eu não sei, não gosto muito, não gostava de fazer para os outros ou de interpretar. Mas no caso do Gabriel agora, eu percebi a função disso, de você considerar, né, seja através do mapa, seja através de outros caminhos, símbolos, etc., de você considerar de que as coisas acontecem, às vezes determinados comportamentos podem estar ali manifestando alguma finalidade, né? Não são causados pelo parto prematuro, por exemplo. Não são consequência de algum tipo de equívoco no desenho ali das coisas, mas estão se projetando em direção ao que está no futuro. Então, basicamente, o que eu falei com ela? Eu falei, estou começando a ficar a favor da gente começar a colocar a culpa no signo logo cedo. Assim. Mas muito por conta desse raciocínio. Ou no arquétipo, né? Que é um pouco como a Patricia Berry fala nesse trecho que eu mostrei para vocês. Ela fala, olha, os deuses têm comportamentos desviantes. Deméter é neurótica. Você começa a se conectar com ela, quer dizer que você vai estar, né, vivendo divinamente, pleno. Não, você vai ficar neurótica. Por quê? Porque faz parte do processo de Deméter, neurose. Né? Faz parte, inclusive, do processo de Deméter aceitar a presença do inferno debaixo dela, a possibilidade que o chão pode se abrir de repente, a filha dela pode ser levada. Então, acho que sejam quais forem os símbolos disponíveis, né, e priorizados por cada um, que é uma visão muito importante que a gente traz da ficção para a vida. Né, que a gente treina com a ficção, com a leitura, etc., mas traz para a vida. Deixa eu buscar aqui, que eu cheguei a colocar isso no PPT para vocês, um trechinho do James Hillman sobre esse ponto. Ele diz, ao olhar para as nossas vidas com a sensibilidade imaginativa que concedemos à ficção, podemos dar um basta na preocupação e na busca aflita por causas. Como cães caçando o próprio rabo, somos assombrados pela questão do porquê, que conjura sua irmã gêmea, a questão do como mudar. A busca da felicidade se torna a busca de respostas para as questões erradas. Não nos damos conta do quanto todas as psicologias promovem ansiedade em pais, crianças, terapeutas, pesquisadores e no próprio campo, à medida em que continua em busca de mais problemas entre aspas, né? A apreciação da imagem, da história da sua vida atravessada por imagens desde a infância, leva a uma diminuição da busca frenética por problemas e soluções. E isso dá uma medida, gente, eu acho, de como que trabalhar com simbólicos não é buscar causas. É por isso que eu brinco com a ideia de botar a culpa no signo, porque, por outro lado, não é falando que ele é a causa, né? O que nos colocaria em uma condição de efeitos, da hora que a gente nasceu, da posição de Urano, Sol, naquele momento. Não é isso.
Isso seria um outro movimento de buscar causas, né, para os nossos comportamentos viventes. O que você encontra, o que você busca através do símbolo é uma outra linguagem para aquilo que você está vivendo, uma outra forma de narrar para aquilo que você narra de uma forma, no plano das causas, no plano dos acontecimentos, e narra de outro nesse plano. Aí você passa, de fato, a viver nesses dois planos. E esse lugar das causas, gente, esse lugar, ele não pode nem deve ser dispensado. Inclusive por razões práticas, por razões éticas. Vocês vão perceber, por exemplo, como que quando a gente fala do rapto de Perséfone, quando a gente transfere, ou do próprio dia de abandono, às vezes a gente fica isso aqui de culpar a vítima. A Deméter queria, precisava do rapto da filha dela. Existe uma linguagem aí que, se ela for captada do jeito errado, se ela for aproveitada do jeito errado, né, ela é facilmente distorcida. E você tem 1000 questões em que você pode oferecer análises simbólicas e junguianas, e ainda assim você tem um outro plano onde as pessoas vão para a cadeia. Porque elas fazem, outras recebem indenização, ou, enfim, né? Que é esse plano de causas e consequências, é o nosso pensamento mais regular, assim, mais imediato. Não é substituir uma coisa pela outra. O simbólico, causal pelo simbólico. Agora, o James Hillman fala de uma coisa que é interessante, que é a ansiedade causada por a nossa busca de causas. Né? Pela percepção de que existe algo de errado cuja origem precisa ser identificada para a gente conseguir superar essa situação. E a linguagem psicanalítica mesmo é muito permeada disso, ou pelo menos favoreceu muito isso. Né? Essa percepção de que você precisa identificar a causa, né? Cada vez mais causas, mais esferas, de mais origens, né? Mais campos de problemas, etc. Enquanto que você pode, através desses outros recursos, e acho que o Jung oferecia isso muito na clínica, e é o que os jungianos oferecem muitas vezes, oferecem uma espécie de conciliação com as coisas, e não necessariamente uma conciliação, e uma conciliação que permite transformação também. Eu tenho uma amiga astróloga, que faz muitas consultas, gosta, né, anualmente de fazer leituras do mapa dela, e ela usou uma expressão comigo uma vez que eu identifiquei muito aquilo que dá para ver e que eu acho bonito, quando a gente consegue oferecer essa linguagem simbólica para experiências e situações. Ela falando assim, às vezes eu termino uma leitura e eu estou pacificado com as coisas. Porque, claro, você está numa situação ali que às vezes sua ansiedade é em relação ao passado, ao futuro, de onde que está vindo isso, de onde que, para onde que isso está me levando, qual é a causa, qual é a solução, né? E você vai conversar com alguém que não vai te falar nem da causa nesse sentido, nem da solução, mas vai te falar, olha, eu consigo narrar isso.
né? Através do mito, através do símbolo, através, enfim, isso, daquilo, eu consigo narrar essa história. E de fato, aquilo, ao invés de... O efeito disso é uma diminuição brutal de ansiedade. Assim, então é isso mesmo, né? É nesse ponto da história que eu estou. É nesse ponto de não conseguir sair desse buraco. Sim. Você vai conversar com a narradora. Normalmente, nessas horas, as pessoas nem buscam, né? Mas o momento ali mais intenso da experiência da perda, do abandono, de repente, se ela conversa com um analista ou algo assim, e surge o mito de Deméter, né, ou algo semelhante, algum outro símbolo, algum outro mito, aquilo dá uma pacificada mesmo. Que eu acho que é um pouco a função da pobre coitada na história. Assim. Existe um medo que vem da neurose, dela estar repetindo aquela história, mas existe uma pacificação que vem da identificação e do declive que aquela figura arquetípica mostra para o desdobramento da história. Bom, acho que já falei muito. O texto, esse livro do Hillman existe, tá, gente? Acho que na estante virtual, Código da Alma, em português. Quem tiver interesse. O livro da Patricia Berry, Corpo Sutil de Eco, recomendo muito. Ela já surgiu para nós naquela história do sonho da ilha deserta. São exemplos, né, de como que um pensamento teleológico pode ser aplicado, uma visão de conjunto, da simultaneidade. Ela tem uma teoria do sonho nesse livro, de abordagem ao sonho, muito interessante. Trata, né, dessa simultaneidade do sonho como imagem. E tem o texto inicial também é fantástico. Qual é o problema com a mãe? Fala muito dessa relação de mãe, matéria, abandono, esses temas, né? Insegurança, como que isso tudo está relacionado. É muito interessante quando o livro é O Corpo Sutil de Eco, Elisa. Vou colocar o nome aqui. A Carla está perguntando se a boneca na obra da Helena Ferrante pode ter alguma simbologia também. Legal. Eu acho que sim, mas que talvez isso demande um trabalho de construção crítica mesmo. Eu vou propor a vocês, gente, e aí mais para frente a gente vai avaliar e decidir isso. Acho legal a gente está começando a saber mais quem é que está acompanhando o curso, nessa parte síncrona, e aí a gente vai definir duas coisas. A questão da avaliação, que eu preciso passar a vocês, e possíveis continuidades depois do curso, né? Que eu falei com vocês que eu queria, né, se possível, estabelecer um vínculo com quem tiver interesse. Então,
Número 1, eu pensei no ensaio. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas de repente vocês podem fazer anotações, porque essa questão mesmo que a Carla perguntou é um ótimo tema para um ensaio sobre o simbólico, a boneca, por exemplo, porque o ensaio presume justamente a possibilidade de você construir essas relações. Elas existem, elas estão ali, você identificou, mas esse trabalho requer também uma elaboração retórica, estilística e crítica, porque um erro comum que existe ao se lidar com o simbólico é imaginar que existe algum tipo de dicionário de símbolos e que um trabalharia dessa maneira e que você identificaria, sonhei com uma boneca, vou ali, o que significa o símbolo da boneca? O próprio Jung recomendava aos analistas que sim tivessem algum conhecimento das expressões de um símbolo, mas que na hora de tratar de um paciente esquecessem. Esquece o que a boneca diz, porque esse símbolo pode ter aparecido aqui de um jeito diferente. O repertório histórico pode te dar alguns caminhos, mas ele pode te colocar um caminho errado também, em relação a como essa boneca aparece aqui. Então, no caso da Ferrante, eu diria que sim, a boneca é importante. Agora, como pode exigir um trabalho de elaboração mesmo, num ensaio, num texto, numa aula, numa discussão, por aí vai, né? Então, eu vou propor a vocês, talvez, algumas anotações, algumas ideias, que de repente a gente elabore numa oficina, quem quiser. Uma oficina de ensaio. Eu não sei se dá tempo de a gente ter essas ideias e dedicar a elas o tempo que elas merecem. Isso pode ser feito na literatura, isso pode ser feito na vida, pode ser feito com símbolos variados, ritos, né? Eu tenho uma aluna na oficina de produção de texto da Unirio produzindo um texto, um ensaio sobre aniversários. Eu acho muito legal, exatamente esse o ponto, assim, né? Pensar símbolos e ritos e como que a gente, nesse momento, historicamente, lida com ela. E permite que a gente faça um trabalho muito legal de ir recolhendo expressões do símbolo, que talvez seja anterior à definição. Boneca, ok. Antes de ir para o dicionário, ao invés de ir para o dicionário de símbolos, o que a boneca me lembra? O trabalho analítico junguiano vai nesse sentido. Amplifica essa boneca. Não é exatamente a associação livre da psicanálise, né? É algo mais consciente, no sentido de expandir, né, o símbolo da boneca, como que ela aparece, e aí eu acho interessante, porque tradicionalmente também a contextualizar a boneca, exatamente. Oferecer um contexto para a boneca. Criar um contexto onde o sentido, o significado dela vai ser amplificado. Tem muito a ver com a ideia do ensaio mesmo, tal como a gente pratica e pensa. E aí é uma coisa que eu já é uma perspectiva, uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Tradicionalmente, esse tipo de amplificação junguiana presume, né, ou pelo menos entende-se, que ela parte de uma espécie de repertório da cultura, sobretudo a cultura ocidental. E eu não vejo necessidade da gente ir por esse caminho. Eu acho que um repertório, ele envolve a série, para lidar com um símbolo, arquetipo, uma imagem, envolve as séries que você está vendo, as histórias que a sua avó te contava, a cena que você lembra da sua infância. Ao invés, por exemplo, e aí a maneira como eu trabalho ultimamente com isso, né, de pegar o signo de Gêmeos e fazer um estudo sobre Hermes,
sabe? Todas as aparições de Hermes na literatura, na mitologia, etc., é pouco olhar para os meus amigos geminianos, é claro, né? Faz parte da amplificação nesse caso, mas ver também como que nas séries que eu estou assistindo, isso me parece ser pertinente, né? As histórias que a minha avó me contava, histórias nos causos mineiros que eu conheço, né? Tudo isso é amplificar. Contextualizar, criar um contexto para um símbolo. E aí achei muito legal a pergunta sobre a boneca, um pouco nesse sentido, assim. Porque eu acho que, respondendo a pergunta, Carla, acho que sim, mas eu fico com medo de dar uma resposta do que ela significaria e acabar com a brincadeira. Acho que a brincadeira é sim, e aí? Vamos pensar, né? Vamos desenvolver isso, porque esse é o procedimento, a maneira como os símbolos. A Carla citou o ficar com a imagem do Hillman. Ele tem um raciocínio muito legal sobre a imagem, sobre sonhos, por exemplo. O que você faz com a imagem dos seus sonhos? Você vai para o dicionário de símbolos? Não. Você tenta pesquisar, né, na história da arte, né? Falar, tudo bem, mas se você vê uma imagem no museu, né, que te marca, parece despertar alguma coisa do seu inconsciente num quadro, a primeira coisa para você lidar com ela é, lógico, ficar com a imagem, né, pensar nela e depois dialogar com a imagem. Agora, tenta falar alguma coisa que seja interessante para a imagem. A imagem não quer saber que ela foi produzida em 1682 pela escola rembrandtiana da ilustração flamenca. Não, ela vai achar um tédio. Tenta instigar, ela pode te dizer mais, né? Cria algo que seja instigante para ela te falar mais coisas. Isso vale para os sonhos, por exemplo. O que você faz com um sonho? Você convive com ele. Eu acho que entra a associação livre também, né? Tenta, mas não no sentido de descobrir uma linguagem cifrada, né? O que está cifrado naquele símbolo, mas no sentido, pelo menos no viés junguiano, no sentido é um pouco como quando a gente está na cozinha. Meu filho que está estudando cozinha faz muito isso, né? Despertar os sabores. Assim, ele tem esse caráter meio de invocação da imagem mesmo. Mas me diz mais. Acho que vale para o tarô também, né? Tipo, conviver com aquelas imagens ali, porque elas não têm uma definição que está no. Tem os dicionários, tem, mas de repente aquilo não vai funcionar para aquela situação específica que você está vivendo.